parece que nunca sou o suficiente. Quantas vezes esse pensamento já passou pela sua cabeça? Em um mundo que parece que a cada dia exige mais da gente, essa sensação de insuficiência, ela pode ser uma constante. E ela aparece na nossa vida pessoal, ela aparece no nosso trabalho e até nas nossas relações sociais. Existe uma pressão explícita ou até velada que empurra a gente para frente e a gente sequer tem uma opção, né? Mas será que essa sensação de insuficiência, ela realmente é uma vilã? Será que ao invés de nos paralisar, ela pode nos ajudar a entender que o desconforto de nunca ser suficiente tem alguma coisa para ensinar? E para responder a essas perguntas, a gente precisa entender de onde surge esse sentimento e o que realmente ele representa na nossa vida. E no episódio de hoje, vamos falar como transformar essa sensação, esse incômodo, né, em um aliado aí para o nosso dia a dia. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver e construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, melhorar o seu foco, a sua produtividade. Se você for novo por aqui, acompanhe a gente pelo Spotify, pelo YouTube e deixe seu comentário, que toda semana você vai receber um conteúdo novo exclusivo aqui para te tirar da zona de conforto. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, independente de onde você estiver assistindo, tá bom? E é comum que a gente sinta que a gente nunca faz o suficiente, que sempre falta alguma coisa para a gente sentir que cumpriu as nossas responsabilidades, né? E essa sensação de insuficiência, apesar dela ser desastrosa, ela possui sim uma intenção positiva e não deve ser vista só como algo que está ali para nos prejudicar, algo negativo, né? Quando a gente investiga essa sensação, focado aí nos conceitos da neurociência, da psicologia, a gente entende que ela pode sim servir como um impulso para o nosso próprio crescimento. Porque é aquele, e se eu parar? Se eu parar, eu fico para trás, mas não só fico para trás, eu perco o meu propósito. E isso é instintivo, até evolutivo, né? Afinal, o nosso cérebro ele se desenvolveu ao longo dos anos para sobrevivência, para adaptação, como a gente vem falando aí nos outros episódios, né? E é possível que a gente explore essa nova capacidade através da insuficiência. Então vamos entender como essa sensação molda as nossas vidas e quais são os impactos, tanto positivos quanto negativos, e como é que a gente pode transformar isso em algo que seja benéfico para o nosso cérebro, que ajude a gente a evoluir, a se desenvolver e sempre melhorar o nosso caminho, o nosso dia a dia, né? E essa busca por melhorar, ela inclui a antecipação de problemas, de garantir a segurança, e segundo alguns estudos da neurociência, né, e psicologia, o nosso córtex pré-frontal, aquela área do cérebro que é responsável pelo planejamento, pela parte tática, né, pela resolução de problemas, ele é especialmente ativado quando a gente sente que algo não está ali completo, né, que falta alguma coisa. E esse mecanismo, ele ajuda a manter a gente vivo, mas ele também traz a sensação de constante de que tem alguma coisa faltando. E isso traz atenção para que ele busque completar esse quebra-cabeça, né? E cada vez que a gente completa esse quebra-cabeça, com essa peça nova, né, o nosso organismo dá aquela recompensa que vocês já ouviram também falar bastante, né, do sistema dopaminérgico, recompensa de dopamina, que dá aquela sensação de bem-estar. Mas logo essa sensação ela vai diminui, ela se dissipa, né? E a gente precisa ali de um novo estímulo. E esse ciclo, muitas vezes, gera essa sensação de insuficiência, mas ele é importantíssimo. Na própria psicologia, essa sensação de circunstância de estar frequentemente associada ali a uma entrega, a um perfeccionismo, a entregar uma meta que às vezes são extremamente altas, muitas vezes inalcançáveis, e esse perfeccionismo ele traz a gente para um ciclo de decepção e de autocrítica, né? Essa busca incessante pelo ser o melhor, ligado às nossas limitações, que vem ali desde a infância, faz a ideia de que a gente precisa ser o melhor para que tenha o amor dos nossos pais, para que tenha aprovação, sucesso. Isso acontece também no nosso trabalho, isso acaba enraizando nas nossas crenças e como a gente encara a vida. Mas quais são os impactos dessa sensação constante, né, de insuficiência na nossa vida? Primeiro, o burnout, né, o esgotamento mental, aquela sensação que leva ao esgotamento que surge quando tem uma sobrecarga, e aí obviamente não é uma sobrecarga pontual, a gente vai ter momentos de estresse, mas uma sobrecarga contínua de responsabilidades. E aí, de acordo com os estudos da neurociência, o nosso cérebro ele não foi projetado para lidar
com esses estímulos ininterruptos de estresse, né? E quando a gente é pressionado a funcionar ali sem pausas, não da forma inadequada, esse estado ele traz ali um desgaste físico, um desgaste mental, e esse desgaste pode afetar sono, sistema imunológico, a nossa saúde emocional. E, obviamente, a ansiedade e procrastinação, o paradoxo que eu falei ali do perfeccionismo, e que ele não traz só a ansiedade, mas ele também pode fazer com que a gente procrastine, né? Como assim? Essa ansiedade, ela nasce da necessidade de cumprir suas metas ali perfeitas e impossíveis às vezes, e essa pressão impede também que você inicie um projeto, porque às vezes você está com medo de fracassar, e assim você fica naquele ciclo, né, de insuficiência perpétua. Ao procrastinar, você fica insatisfeito, inseguro, e aí a insegurança faz com que você procrastine, né, e aí você não consegue seguir adiante com seus objetivos. Também impacta nas relações pessoais, quando você se compara ali, se sente insuficiente em relação a outras pessoas. Então você pode se comparar à sua esposa, você pode se comparar a uma conquista alheia, pode estar ali no Instagram, em qualquer lugar. Você pode acreditar que nunca vai estar à altura de uma determinada pessoa, num determinado relacionamento, que pode ser inclusive um relacionamento profissional, e você pode acabar se isolando, né? A psicologia, ela mostra que essa comparação constante, ela leva sim a uma baixa da sua autoestima e aquele sentimento de não pertencimento. Mas olhando tudo isso, será que existe então uma intenção positiva nessas circunstâncias de insuficiência? E embora pareça um paradoxo e principalmente contraintuitivo, essa sensação ela não é só um problema, ela tem sim uma intenção positiva. E é um sentimento de que ele serve de um alerta, vamos dizer assim, um alerta interno, que mostra pra gente que a gente ainda tem sim espaço para crescer, para explorar novos potenciais. Ao invés de ver como um obstáculo os problemas que acontecem, a gente tem que encarar ali com uma força, com uma determinação e acreditar que a gente tem a capacidade de se transformar. Lembra quando eu sempre falo aqui do mindset de crescimento, a Carol Dweck? Então, isso tem total relação com essa insuficiência como alavanca do seu desenvolvimento. E o desconforto de se sentir ali, vamos dizer assim, menos, ele também acaba impulsionando a gente a crescer, a expandir as nossas fronteiras. Isso se reflete, por exemplo, no desenvolvimento de habilidades no trabalho, conhecido aí como upskill, que vem acontecendo muito nos últimos tempos, principalmente com a parte de inteligência artificial. E a gente já falou isso também em alguns episódios anteriores, né? Como isso fortalece ali a sua resiliência. E quem tem essa mentalidade de crescimento e interpreta essa insuficiência como um convite de aprendizado, tem diversas chances de conseguir o sucesso e satisfação no seu futuro, né? Mas vamos então colocar aqui um storytelling para ajudar a fixar essa ideia. Ana é uma mulher de 32 anos que sempre se importou profundamente com aqueles ao seu redor, né? Desde que ela era pequena, ela se dedicou a cuidar da sua família, dos seus amigos, ela sempre estava atendendo ali a necessidade dos outros e mesmo colocando antes das suas, né? E com o passar do tempo, essa característica ela acabou se tornando ali mais presente no dia a dia dela. Todos elogiavam ela era prestativa, ela estava sempre disponível, mas internamente a Ana se sentia insegura. Ela achava que por mais que ela fizesse, ela nunca era o suficiente. No seu relacionamento com o Marcos, que era o noivo da Ana, ela começou a manifestar ali uma insegurança, uma incerteza. Ela era uma parceira extremamente cuidadosa, atenciosa, isso não tinha problema nenhum. Mas ele também estava ali no dia a dia, nos momentos difíceis, fazia surpresas para ele, para que ele se sentisse especial, dedicava tempo para tornar a vida deles mais harmoniosa possível. Mas também tinha ali uma coisa que ela não conseguia ignorar, né? Aquela sensação que continuava de que ela não era a parceira ideal. E aí ela começou, em algum momento, pensar que ela podia decepcionar o Marcos, que ele podia encontrar alguma outra pessoa que fosse melhor do que ela, e aí ela ficava pensando constantemente, será que eu estou fazendo bastante? Ou será que ele já encontrou, pode encontrar alguém que seja melhor do que eu? E com o tempo ela começou a se comparar com outras mulheres, se imaginando como elas poderiam ser mais interessantes para ele, como elas tinham mais coisas iguais ao que ele gostava, e como elas podiam ser mais bem-sucedidas. E isso levava ela cada vez a sentir mais insegurança e tentar ao máximo agradar o Marcos, temendo que qualquer falha ela pudesse acabar com o relacionamento. E cada vez que ela planejava passar um final de semana juntos, que fosse para relaxar, ela se sentia exausta. Por quê? Mesmo o corpo e a cabeça dela estavam ali
tranquilos, ela passava o dia inteiro arrumando a casa, planejando uma janta, um jantar que fosse perfeito, garantindo que tudo desse certo. E aí, quando o Marcos chegava, ele via que ela estava cansada e ele sugeria, vamos pegar um filme, vamos relaxar um pouco. E ela acabava ficando frustrada. No fundo, ela sentia que aquele esforço todo não tinha sido valorizado. Mas ela não conseguia expressar isso, porque ela tinha medo de expressar. Ao invés disso, ela começava a se questionar se ele realmente amava ela o suficiente, se o problema estava nela, e obviamente entrou naquele ciclo de insegurança, né? Se cobrando, diminuindo a autoestima, e o relacionamento não ia bem. Até que um dia, durante uma conversa, o Marcos, com total delicadeza, chegou ali para ela, e que estava sempre parecendo preocupada, e falou, pô, você sempre parece preocupada com o nosso relacionamento, o que tem acontecido? E depois de uma reflexão, ela não sabia ali como responder, e ela falou, olha, não tem nenhum fato, é uma insegurança que vem de mim, mas é uma crença profunda de que eu carrego, de que eu não sou capaz, eu não vou ser amada, eu não vou ser aceita. E aí o Marcos apoiou ela, e eles começaram a se aproximar, a conversar mais, e mostrar para ela que não era o que ela fazia, mas sim quem ela era, e a respeitar os seus próprios limites, a expressar suas necessidades, sem medo de parecer insuficiente. E ela entendeu que ela não precisava provar nada para ninguém, não precisava provar nada, que ela era merecedora do amor do Marcos, e que só a sua presença ali já era o suficiente, já era valiosa. E essa sensação de não ser suficiente nas relações, ela pode levar a gente a esquecer as nossas próprias necessidades e viver numa constante ansiedade, tentando agradar o outro, né, a lidar ali com uma situação que não está sob seu controle, né? E para ajudar a lidar com essa situação no seu controle, eu vou deixar aqui 6 dicas rápidas para que você comece a implementar isso a partir do dia de hoje. A primeira delas é: aceite a insuficiência como parte da sua jornada. Ao invés de lutar contra ela, encare que ela faz parte, é uma aliada do seu desenvolvimento. Reconheça que essa sensação faz parte da natureza humana e também pode trazer melhorias. A chave é permitir que você atue com ela como um leve impulso e não como uma fonte de sofrimento, né? Cultive também o autoconhecimento e reavalie algumas crenças limitantes. Muitos sentimentos de insuficiência, de autocrítica, eles vêm ali e são adquiridos ao longo do tempo exatamente por conta desse reforço que tem da ideia de que você não é forte, você não é o bastante, né? E pratique o autoconhecimento para identificar essas crenças e tentar reformular. Por exemplo, se você tiver uma crença de eu preciso ser o melhor, né? Aquela crença do perfeccionismo. Experimente o seguinte: eu farei o meu melhor com o que eu tiver. Estabeleça também objetivos realistas, celebre esses objetivos, né? Crie objetivos com marcos pequenos, realistas. Cada vitória você celebra, reforçando ali a liberação de dopamina, né, no seu cérebro, ajudando a associar o progresso com essa sensação de satisfação. Isso vai tornar o percurso mais prazeroso e vai reduzir, obviamente, a sensação de insuficiência. E ache um equilíbrio entre atividades físicas e mentais, né? Essas práticas de atividades físicas, elas acabam trazendo ali um relaxamento, práticas como, por exemplo, mindfulness, o próprio exercício físico, meditação, e isso ajuda a reduzir ali o cortisol, liberar as endorfinas que tem no seu organismo, enquanto essas práticas melhoram a sua atenção e fazem com que você esteja ali no momento presente, né? Sem aquele constante julgamento pelos seus valores, né? E planeje pausas também no seu dia a dia para você interromper esse ciclo de produtividade contínua que a gente às vezes acaba se colocando, né? E permitindo que o seu cérebro consolide ali as informações, fortalecendo a memória, reduzindo a sensação de esgotamento. E por fim, desenvolva o hábito de autorreflexão diária, reserve alguns minutos no dia para refletir sobre as suas realizações, o que você aprendeu com elas. Essa prática desse diário de bordo, ela não só ajuda a consolidar o seu aprendizado, mas também a perceber o crescimento que você vem tendo, né? Às vezes, sentir-se insuficiente pode ser doloroso, mas é uma parte importante da nossa existência, né? Essa sensação, ela lembra de que a gente está ali em constante movimento. Quem está parado não está parado, né? Está indo para trás. E a nossa capacidade de aprender e evoluir, ela é fundamental. Quando a gente olha para a insuficiência como essa alavanca, como uma força que vai jogar a gente para frente, que vai ajudar a gente a desenvolver, a gente consegue realmente tirar esse peso e praticar no nosso dia a dia essas dicas que eu dei aí para que você evolua. Cada passo, mesmo que pequeno, é um movimento em direção a uma versão mais consciente, mais conectada de você mesmo.
E eu espero que você também consiga atuar dessa forma e trazer mais leveza para o seu dia a dia. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio um pouquinho mais curto, mas a gente se vê segunda que vem. Se você gostou, não esquece de compartilhar, de deixar o seu review, seja no Spotify, no YouTube, onde você estiver assistindo, e deixar seu comentário. Eu vou adorar responder. Se você tiver alguma sugestão de tema também, fica à vontade e a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.